Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é um tema, assim, parece meio estranho, mas é um tema muito interessante para as nossas vidas. Ressonância espiritual. E o nosso texto está em Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala aí, que tema é esse de ressonância? É interessante, algo que Deus fala conosco, né? Muito interessante esse tema. E nós vamos então aqui dialogar um pouquinho, falar um pouco sobre esse tema, sobre o texto, né? A qual nós acabamos de fazer a leitura. E é muito interessante, né? E eu já quero iniciar falando sobre a ressonância. A ressonância é um dos exames, sabe, pastora, mais minuciosos que existe atualmente, capaz de visualizar o interior do corpo, né, de maneira muito precisa. Sim. Contudo, existem coisas na alma e no espírito da pessoa que só o Senhor Deus sabe, só Ele é capaz de detectar. Só a ressonância de Deus mesmo, né? Só a ressonância de Deus, né? Para mostrar tudo aquilo que de fato precisa ser visto, né? Só o Senhor Deus, Sim. Né? Então, somente Deus conhece profundamente os nossos corações, somente Deus conhece cada parte, né, do nosso ser, né? E Ele sabe onde está o nosso problema, Ele sabe aonde ele precisa ser curado, precisa ser tocado. E nós precisamos passar por um exame espiritual. Nós precisamos passar, e esse exame só acontece quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós passamos na presença do Senhor, temos um encontro com o Senhor. E Moisés, a história de Moisés é muito interessante, que nos leva, né, de uma forma muito, muito linda, a vida de Moisés, o encontro de Moisés, né, nos leva a perceber isso de uma forma muito linda, né? Moisés havia saído do Egito, ele estava ali apacentando os rebanhos do seu sogro, Jetro, né, de um lado para o outro, isso durante ali, eu acredito, uns 40 anos, trabalhando ali naquele deserto. E uma certa vez ele subiu nesse monte, o monte de Deus, o Monte Horebe, com muita curiosidade, né? Eles estavam ali, provavelmente ele já havia subido algumas outras vezes, pastor, provavelmente, mas ali, nesse dia, que é o dia que está descrito aqui na Bíblia, é um dia especial na vida de Moisés. Foi onde ali ele teve um encontro sobrenatural, extraordinário, e é onde ele pôde presenciar a própria manifestação da presença de Deus na sua vida. Ele teve esse encontro, Deus veio falar com ele e se manifestou através de uma sarça que ardia, mas não consumia. Então, o que nós percebemos é que Deus queria examinar a vida de Moisés para curar totalmente e enviá-lo
e a tirar o seu povo do cativeiro ali do Egito, né? Para isso ele precisaria ter um encontro com Deus muito impactante, que mudasse a sua vida, que mudasse a sua vida espiritual, a sua história. Então Deus, ele agiu de uma forma linda, atraindo Moisés para ele, e Deus continua atraindo-nos para ele, né? De uma forma muito linda. Quando estamos na presença de Deus, somos totalmente examinados por Deus, para sermos curados dos traumas do passado e sermos fortalecidos e enviados para a missão. Então isso é muito lindo. E então vamos ver cada passo do encontro de Moisés com Deus, comparar esse encontro com um exame de partes principais do nosso corpo. E o primeiro é, pastor, ó, o coração. Coração em chamas, né? A palavra do Senhor diz: eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia, né? É claro que ali naquela região do deserto era comum a sarça incendiar, do forte calor e tudo, né? Moisés percebeu que a sarça estava queimando. Talvez ele olhou de uma forma natural, né? Mas também percebeu, talvez voltou a olhar novamente, percebeu que ela não se consumia. E isso chamou a atenção, porque Deus, de uma forma, usou algo comum do dia a dia, mas de uma forma diferente para chamar a atenção de Moisés. É importante você entender que Moisés tinha começado algo no Egito sem o chamamento de Deus, né? Se lascou todinho, teve que fugir, né? Foi para o deserto, pastor. Nesse deserto, Moisés compôs o Salmo 92, que diz: ensina-me a contar os meus dias, meu Deus. Olha aí. De maneira que eu alcance coração sábio. E aqui nós estamos falando exatamente do coração. Então entenda que Moisés andando por ali, né, quando se viu, ele estava no monte de Deus. Talvez você rodou, quando se viu estava dentro da igreja. Que lindo. Né? Quando despertou dentro da igreja. Então, todos os domingos, todos os cultos acontecem as mesmas coisas, louvor, palavra, oração, mas de uma forma diferente. Deus atraiu você para Ele, chamou a sua atenção. E olha bem, Moisés percebeu então tudo isso e foi ver, né, o que era aquela maravilha. Então, mostra que Deus usou o simples extraordinariamente, né, para chamar, então atrair o coração de Moisés a ele. Ele estava chamando ele para si. O coração de Moisés naquele momento com certeza incendiou, despertou, porque Deus, pastor, estava o chamando para um recomeço. Verdade. Sabe, algo muito forte da parte do Senhor. Então, a sarça ali, ela pode representar muitas coisas, mas neste âmbito, nós queremos dizer que ela pode representar a tua própria vida. Nós somos frágeis, pequeninos, né? Mas mesmo assim, quando Deus queima os nossos corações, nós nos tornamos extraordinários nesse mundo, né? É verdade. Então, assim, não precisa ter medo de Deus. Muitas pessoas, pastor, têm medo de Deus. Não precisa ter medo de Deus, nem do que Ele pode operar na sua vida. Há pessoas que pensam, mas como eu vou viver se Deus tirar isso de mim, tirar isso, eu não vou mais poder fazer isso. Não tenha medo no que Deus pode fazer, porque o fogo de Deus não vai destruir você, não vai te consumir. Ele vai aquecer o seu coração, vai te iluminar e vai chamar você para um recomeço extraordinário que vai marcar a história da humanidade. Meu Deus. Como foi com Moisés, né? Para a glória do nome de Deus. Então, nesse mundo, no calor das provações que nos assolam, muitas pessoas facilmente ficam, pastor, desesperadas, desistindo de muitas coisas, mas na presença de Deus, nós somos aquecidos com seu poder. De repente, o Senhor está dizendo a você, tira isso da tua vida, porque agora você pisou na minha presença. E eu estou chamando a sua atenção para um recomeço importantíssimo. Meu Deus. E o outro é? Pensamento em Deus. Isso é algo muito lindo. E o versículo 3 deixa como base para nós. Olha só, o versículo 3 diz assim: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha.
Nesse momento... Dizer consigo mesmo é pensar, né? Ele pensou, Ele pensou. tipo assim, eu vou lá ver essa maravilha. É. Eu quero... Ele teve curiosidade, interesse em saber o que estava acontecendo. Olha bem, amados, eu quero resumir aqui para a gente entender. Muitas vezes a gente está com nossos pensamentos em tantas outras situações, outras questões da vida, que a gente não liga para coisas simples que Deus está se manifestando. É. Às vezes Deus está mostrando, falando conosco, e às vezes a gente... Dormindo na luz, né? Dormindo na luz. Então, Oh, meu Deus. nosso pensamento precisa estar em Deus. Nós precisamos nos levar o nosso pensamento a Deus. E o nosso pensamento precisa nos levar a ter Deus. Isso é muito interessante em nossas vidas. A pergunta é, aonde está o seu pensamento? Onde você tem colocado o seu pensamento? No pensamento é onde começa tudo, pastor. Começa tudo. Onde começa o nosso planejamento, né? Tudo começa no pensamento. Os pensamentos que nos dirigem. É necessário que nos direcioná-lo a Deus, meus queridos. Então, onde está seu pensamento? Né? Faça como Moisés. Fique curioso. Queira saber mais. O que está acontecendo? Será que é o sobrenatural? Será que eu... Fique atento, porque Deus vai se manifestar a você. Leve o seu pensamento, quando você refletir na Bíblia, leve o seu pensamento ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Me leve mais perto de Ti. Então, fique como Moisés, cria esse pensamento em Ti e diz assim, eu quero ver essa grande maravilha. Eu quero conhecer mais Deus. Ouvir a voz de Deus, né? Versículo 4, parte B. Deus do meio da sarça chamou e disse, Moisés, Moisés. Olha bem, Moisés estava sozinho, apacentando as ovelhas, né? Talvez ouvindo o som do vento, o balido das ovelhas, né? Ouviu então ele ali um chamado. Seu nome como um poderoso som que penetrava ali o mais íntimo do seu ser. Porque a fala de Deus, o chamado de Deus, ele é penetrante, amados. Glória a Deus. Quando Deus fala, é algo que estremece. É irresistível. É irresistível, estremece as pernas, o coração se abala, o espírito, provavelmente o nosso espírito fica vivo, porque é espírito falando com o espírito. Então, é algo sobrenatural, é extraordinário quando Deus fala. Eu tenho certeza que quando você ouve a palavra do Senhor, que entra direto no teu espírito, né, impactando a sua alma, com certeza você já sentiu isso. Você sente algo poderoso de Deus. Amém. E Deus Glória assim falou com Moisés, né, dessa forma. Jesus, e amém. Moisés estava ali olhando para Deus, ouvindo Deus, né? Olhe bem, talvez Deus tenha chamado você já há algum tempo e você não tem percebido, está distraído com muitas preocupações desse mundo. Muitos barulhos deste mundo. Né? Muitas vozes. Mas escute bem, Deus está te chamando hoje, Amém, novamente, Jesus. Através dessa mensagem. Amém? Deus está te chamando. Então nós percebemos algo muito interessante quando Deus chama, né, o nome de alguém. Ele repete o nome mais de uma vez. Olha bem, eu quero aqui biblicamente, Isaías capítulo 43, versículo 1, Deus gosta de falar o seu nome. Ele gosta de mencionar os nossos nomes. Deus chama, né? Pelo nome, né? Ele chama pelo nome. O Senhor tem prazer em chamar você pelo nome. E o Senhor está te chamando hoje pelo nome. Em nome de Jesus, creia nisso. Deus sempre fala conosco, né? Às vezes não ouvimos a sua voz porque, infelizmente, às vezes estamos tão preocupados, desatentos de Deus. Pastor, eu conheci um rapaz que mais de 30 anos ele foi chamado por um nome que ele inventou. Mas ele disse que no dia que ele encontrou o Senhor, numa rua, ele se drogando e tudo, né? E quando ele visualizou aquela luz se aproximando dele, chamou pelo nome. Ele disse, eu estremeci. Meu Deus. Ali as minhas visões se abriram, né? A meu respeito mesmo, e eu tive um encontro real com o Senhor. É algo muito forte, né? Então fique atento, porque Deus vai falar contigo. Você precisa estar sensível, procurando ouvir Deus, porque Ele vai falar com você. Amém. Talvez nas coisas mais simples, Deus vai se manifestar e te chamar de novo. Além desse dia, dessa mensagem que o Senhor está falando contigo.
E o próximo, falar com Deus ou responder a Deus, né? Ele respondeu, eis-me aqui. Olha, Moisés, estou aqui, Senhor. Oh, meu Deus, né? Que coisa mais linda, eu estou aqui, Senhor. Quando você ouvir o Senhor te chamando, não hesite em responder, responda logo, eu estou aqui, Senhor, fala comigo, né, que eu estou aqui. Então, prontamente, ele respondeu quando Deus chamou pelo seu nome, né? Talvez se ele não tivesse respondido, Deus poderia chamar novamente, mas eu entendo que a voz do Senhor, ela é irresistível, estremeceu no seu coração, né? Porque houve tudo o que aconteceu na vida de Moisés, mas o propósito de Deus é permanente. Deus não desistiu de Moisés, assim como Deus não desistiu de você. Portanto, hoje, Ele chama você. Moisés nunca tinha falado mesmo com Deus antes, mas depois daqui você vai saber que Moisés falou muito com Deus, e face a face, né? Diz a palavra. Então, a partir dessa primeira conversa, ele passou a ter muitas conversas intensamente com Deus. Quando temos esse encontro, então, com Deus, nós somos examinados por Ele, recebemos a capacidade, né, a sede, a fome de sempre estar falando com Deus em oração. Então, será que Deus tem chamado você? Você tem respondido a Deus? Então, entenda isso. Quantas vezes o Senhor precisará falar para que você possa responder? Então, não perca tempo. Responda logo, eu estou aqui, Senhor. Pode falar comigo, né? Com a graça de Deus. Então fica a pergunta, você tem falado com Deus? O Senhor tem ouvido a sua resposta? Então hoje fica essa pergunta para o seu coração. A próxima é andar na presença do Senhor. Olha bem, amados, isso é muito sério. Nós queremos enfatizar um pouco sobre isso aqui. Versículo 5, o Senhor diz, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso, amados, é algo muito importante que a gente precisa olhar para as nossas vidas, tendo esse exame espiritual sobre as nossas vidas. Moisés já tinha andado muito no Egito até Midian. Ele andou muito. Então ele andava, talvez ele tenha andado pelo rumo da sua própria vontade, né? Ou até mesmo sem saber para onde ir, até chegar aonde ele estava, né? Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés para pisar no chão em terra santa, pois estava no monte de Deus. E a partir daquele ato, o andar de Moisés se tornou totalmente transformado. Moisés já não andava da mesma forma sem rumo, ele já tinha direção, ele tinha uma missão a se cumprir, né? Tudo estava mudado ali, já na sua vida, através daquele encontro. Então, tirar as sandálias significa contato com a presença de Deus, deixar o passado para trás, se humilhar diante de Deus, se tornar escravo, pois somente os livres tinham sandálias. Os escravos lá no Egito não tinham sandálias. Talvez da forma deles, mas não igual aquela que Moisés usava, que era uma sandália de príncipe, uma sandália especial. Então as sandálias, ao tirar as suas sandálias, Moisés aceitou ter contato com Deus, deixou seu passado no Egito e passou a se humilhar diante de Deus, o Todo-Poderoso. E aceita servir a Deus como o Senhor, o dono da sua vida. Amém. Que coisa linda. É importante, pastor, nós entendemos também que as sandálias que Moisés trazia era do Egito, né? Portanto, ela tinha os símbolos dos deuses do Egito. Pois é. Então, talvez você venha carregado de tantas coisas. O Senhor está dizendo, tira tudo isso, porque agora você está plenamente na minha presença. Meu Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Verdade. Que vou cuidar de você a partir de agora. Quem sabe você está buscando a Deus com reservas, usando sandálias do passado, né? Você busca a Deus, mas ainda anda da mesma forma que antes vivia no mundo. Olha bem, amados, isso é muito sério para as nossas vidas. Às vezes a gente pode estar fazendo as mesmas coisas que fazia antes e querendo mais de Deus. Mas Deus aqui deixa de uma forma muito linda. Deixa os deuses para trás. Deixa os costumes para trás. E vem para perto de mim. Há uma ação, há uma atitude a se tomar. O Senhor chama e diz, a terra que você pisa é santa. Amém. Você é meu agora. Você não é mais livre, agora você é meu servo. Tira essas sandálias que
significa liberdade na sua vida, e agora vem para perto de mim para ser santo, para ser meu eternamente, não é só um dia, não é só uma época, o Senhor te chama. Então renuncia o quê? Renuncia os costumes, renuncia tudo aquilo que te afasta, que te impede de se aproximar do Senhor. Tire as sandálias. Tem pessoas, pastora, que tiram as sandálias hoje, chega diante do Senhor, tem uma experiência com o Senhor. Tem pessoas que já viveu isso e depois voltam e calçam as sandálias. Isso é algo que precisa ser decretado, definido, tirado da presença sua e da presença de Deus. Jogue fora. Hoje decida viver algo diferente. Assim fez Moisés, em nome de Jesus. Também o sentimento de temor a Deus, né? A palavra diz no versículo 6 que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ora, Moisés, amados, andou muito pelo deserto de dia e de noite, levando as ovelhas na escuridão, enfrentando as feras. Ele era destemido, né? Portanto, ele enfrentou o egípcio lá, né? Ocorreu tantas questões, mas ele estremeceu na presença do Senhor, né? Quando ele percebeu que estava tendo um encontro real com Deus, ele temeu, né? Seu coração temeu. Então ele tampou o rosto porque ele reconheceu que ele não era digno de estar ali, ele não merecia estar diante do Senhor, né? Então, quando a gente esconde o rosto, não sei se você já teve, a gente tem assim um gesto automático, pastor, quando é uma grande vergonha, a gente tem um gesto automático, né, de tampar os rostos. Por isso que fala aí, então, que Moisés, né, escondeu o rosto. Então, nesse mundo, as pessoas que não temem a Deus são sem vergonha. Não tem vergonha e sem vergonha é a mesma coisa, pastor, né? Então, assim, não tem vergonha de roubar, furtar, se prostituir, meu Deus, né? De usar droga, de se embriagar, perder o seu juízo, né? São tantas coisas. Então, quando temos um encontro com Deus, nosso sentimento é de temor mesmo. Verdade. Né? A gente se enxerga, a luz de Deus é tão forte que a gente se enxerga. Tem gente que está no mundo, ele não se enxerga. Mas quando vem para a presença de Deus, a gente passa a se enxergar, né? Então, sentimos vergonha do pecado e a gente esconde o rosto, nós não queremos olhar e quando a gente olha para tudo o que somos e fizemos, a gente só tem dois motivos, como disse o apóstolo Paulo: se envergonhar e se entristecer, né? E aí, então, é uma pergunta: o que será que faz você sentir vergonha hoje? Né? Sentindo o temor de Deus na sua vida, mas entenda uma coisa: Deus faz a ressonância para curar você, né? Para libertar você e para trazê-lo para perto do seu coração. A trazer vida no espírito, né? Exatamente, porque ele traz vida, né? Vida em abundância. Concluindo então, pastor. Neste encontro com Deus, Moisés foi completamente examinado, amados. E nesses encontros que nós temos diariamente com o Senhor, nós precisamos ser examinados completamente, principalmente a nossa alma, né? Que a ressonância natural, humana, não pode detectar. Somente a ressonância de Deus em nossas vidas pode detectar o que precisa ser curado. Sim. Ele foi completamente examinado e o seu coração agora estava ardendo de amor por Deus. O seu pensamento agora estava em Deus, né? O seu ouvido agora estava atento a ouvir falar de Deus, a voz do Senhor. Olha só, agora ele estava falando com Deus audivelmente e em oração. Moisés mudou toda a sua história. Agora, andando na direção, não dele, mas na direção e a presença de Deus. E com a presença de Deus. Então ele foi cheio de um sentimento de temor de Deus para dirigir toda a sua vida. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter esse temor do Senhor. Precisamos ouvir, precisamos ser direcionados, precisamos ter um coração voltado para a missão, porque a partir daquele encontro, Moisés, o seu coração ardeu, ele pediu para Deus ir com ele, e então ele cumpriu aquela missão até onde Deus permitiu. Amém. E é isso que Deus quer para comigo, para com você, e Ele quer nos curar primeiro, nos fortalecer, nos sarar, nos fortalecer para nos enviar a pregar, a fazer aquilo que Ele tem de propósito para cada um de nós. Então, amados, venha, mesmo que você esteja frágil, né, como aquela sarça, peça a Deus que examine você.
Faz como o salmista, no Salmo 26, capítulo 26, versículo 2. O salmista vai dizer assim: examina-me, ó Senhor, prova-me, sonda-me, sonda o meu coração. Então, nós precisamos pedir para o Senhor examinar-nos todos os dias, porque todos os dias nós temos lutas e batalhas que talvez está atingindo os nossos corações e é necessário pedirmos para que o Senhor nos cure verdadeiramente. Então, Deus quer examinar você. Deus quer curar você. Você aceita se aproximar do Senhor? Tire as sandálias, porque o Senhor é santo. Porque a terra que tu pisa é santa. Em nome de Jesus, vamos orar, pastor? Oremos. Pai, obrigada. Sim, meu Deus. Nós abençoamos, portanto, cada pessoa que hoje tem acesso a essa palavra. Sim, papai. Entregamos aos corações que hoje, Pai, serão alcançados com essa palavra. Em nome de Jesus. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Sim. Pai, gera uma entrega total. Examina tudo o que precisa ser. Agora trago a tua luz para que haja cura, para que haja restauração. Sim, chama a Deus. atenção, chama pelo nome, Sim, meu Deus, e glorifica o teu nome. Sim, Traz Deus. a um recomeço Em nome de e glorifica Jesus, o teu nome, gerando cura e restauração. Em nome de Jesus, Nós papai. oramos, Pai, assim, abençoando cada um e cada uma, Sim, no Deus. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra oportuna.